por lembrar de mim, da minha família e de todos presentes, com a escolha da salvação, que todos fiéis até a morte, a face de Deus como ela é. E agradeço a Deus, peço já desculpa pela ignorância, não gosto de criar tumulto, de chegar atrasado na igreja, mas irmãos, nos atrasamos, era para descer no horário, mas eu agradeço a Deus. Quando chegávamos dentro da igreja, irmãos, cheio de irmãos, irmãs, isso é a alegria do nosso coração, porque sabemos que os dias estão difíceis, a necessidade da busca, irmãos, é sensata, precisamos estar buscando o Senhor. Isso faz de nós, irmãos, mais valentes na presença de Deus. Quando pensamos que estamos trazendo o nosso azeite, na verdade, nós estamos recebendo uma botija cheia, por ver a face desta irmandade e glorificando a Deus nesta noite. Agradeço a Deus, somos ali da cidade de Cajati, não trouxe salvação, saímos um pouco às pressas, mas desejo levar a saudação de toda a irmandade e presbitério para a nossa cidade, com a santa paz de Deus. Cajati fica situado na região do Vale do Ribeira. Irmãos, para quem não conhece, 40 quilômetros depois de Recife, caminho de Curitiba, BR-116, conhecida no noticiário como a região da fome, o lugar mais pobre do estado de São Paulo. Mas eu agradeço a Deus que no meio de toda aquela pobreza, o Senhor sempre provou da riqueza que está no coração daquela irmandade. Exemplo é que quando, irmãos, sempre Deus prepara de participarmos e ajudarmos os servos de Deus em alguma santa ceia da região. A situação é muito difícil da irmandade, materialmente, economicamente, financeiramente dizendo. Irmãos, uma boa parte das irmãs, irmãos, quando vai prostrar-se à mesa, como é um dia especial, vai muita irmandade. Irmãos, uma boa parte das irmãs, chinelinha havaiana no pé, vestidinho bem batidinho, pobrezinhas, irmãos, os terninhos já, somente aquele terno para congregar, chega 1 ano, até 2 anos, às vezes na época do frio, muitos não vão porque não tem agasalho, mas agradeço a Deus, irmãos, quando nós temos aqueles irmãos bem provado o material, prostrar-se à mesa para provar o sangue do corpo do Senhor Jesus. A glória de Deus digita todos em linguagem e prova a nós, irmãos, que aquele Espírito perfeito, mesmo na pobreza, extrai a riqueza do coração. Bem-aventurado quem trouxe hoje o coração e não trouxe o corpo. O coração, irmãos, é a candeia da alma e é ele que responde por nós a responsabilidade do Espírito. Agradeço a Deus, irmãos, que da nossa cidade, quando chegamos ali, Deus preparou, fomos levantados ali junto da mocidade, irmãos, e naquela reunião de jovens havia tido 4 denúncias, passou por ali, a mocidade muito machucada, irmandade provada. Chegamos ali, irmãos, tinha 12 recitativos, irmãos, muito difícil, uma boa parte da mocidade parada na cidade, outros desanimaram, mas agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor já fez uma promessa que Cajati seria um dos cartões postais da obra de Deus, e tantos quantos passassem pela BR teriam o prazer de estar congregado conosco. Isso é a palavra de Deus, irmãos. O homem não tem poder para nada. Se Deus dela não cumprir, eu agradeço a Deus. Chegou o dia, irmãos, da nossa reunião por misericórdia, recitar mais de 1580. E o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite pela palavra, irmãos, que se cumpriu, pela alegria daquela mocidade em receber os visitantes. Alguns dos servos de Deus que residem aqui na cidade esteve conosco em nossa casa, passando o final de semana. Irmãos, ele viu o movimento da irmandade, da igreja, no domingo. Deus tem nos abençoado grandemente. Da cidade, nossa mocidade é pouco. Irmãos, é pouco recitativo, mas sempre vem irmão, mocidade de fora nos visitar. E
e trabalha também na parte material e espiritual. E o Senhor tem nos alegrado grandemente nessa parte, suprir a nossa necessidade. Irmãos, de uma forma especial, Deus preparou, vinha serviço aqui na cidade, e aproveitando o convite dos irmãos, não tive a estadia de liberdade estar congregado junto de todos nós. Irmãos, tenho o prazer de contar uma obra só, que Deus me traz em frente. Irmãos, estava a trabalho na cidade de Bragança Paulista, e naquela cidade, irmãos, eu fazia uma representação individual de literatura na parte educacional, e ali oferecia alguns materiais didáticos nas escolas e também nas residências. Irmãos, isso tem aproximadamente 9 anos atrás. Irmãos, ali naquela cidade, desenvolvendo aquele trabalho, estava numa rua onde, irmãos, desenvolvia a rotatividade do meu veículo, procurando o endereço que eu tinha em mãos, o nome de uma senhora, de um estudante, e também, irmãos, o endereço que a escola nos forneceu. E ali procurava aquela casa naquela rua, e eu encontrava, irmãos, de repente, eu parei em frente a uma casa na qual eu confirmei o número, e era exatamente ali. Mas quando eu olhei a situação material e precária daquela residência, irmãos, eu não tive nenhum tipo de estímulo para descer e chamar a atenção dos moradores, até mesmo pela situação que eu estava vendo ali. Irmãos, o portão da casa, para mandarem ter uma ideia, todo enferrujado, caindo. A janela, irmãos, do quarto só tinha uma banca na janela, a outra não tinha. O mato dessa altura no quintal, roupas, irmãos, ali, máquinas velhas jogadas no quintal, somente uma parte do telhado, uma extrema miséria. Eu olhei a condição material da casa e comentando comigo mesmo que não ia nem descer, irmãos, para chamar a atenção dos moradores ali, para oferecer aquela mercadoria. Entrei no meu carro novamente e consegui, irmãos, fui seguindo o meu destino. Quando cheguei no final da rua, Deus visitou meu coração, irmãos, e me surpreendeu com a sua voz e disse para mim: meu servo, volta, engata uma ré, chama a atenção dos moradores daquela casa, que eu vou fazer um milagre nessa tarde. Irmãos, falar que o Senhor falou no coração, estabelecer a voz de Deus dentro do nosso corpo, no corpo da alma, ouvimos todas as noites, ouvimos servos de Deus orarem, testemunhar, e às vezes pela naturalidade da expressão da palavra, achamos que também é natural. Mas, irmãos, quem já ouviu a voz de Deus, da forma que ela se manifesta em nós, acabe e fica inquieto enquanto você não cumpriu os desígnios que Deus determinou naquele momento. E eu fui com a responsabilidade do milagre, sem saber quem era. E quando cheguei ali, irmãos, bati minhas palmas para chamar a atenção dos moradores daquela casa. E de repente, irmãos, a porta do corredor lá no fundo se abriu e uma mulher toda suja, maltrapilha, os seus cabelos espatifados, ao longe caminhava com um semblante depressivo, sarcástico, e ao longe eu senti o odor daquele mau cheiro que exalava no corredor. Eu já me assustei em ver aquela cena, mas até então fiquei na comunhão com Deus. Ela chegou no portão e disse: fala, moço, do que se trata. Eu comecei a explicar a ela o roteiro do meu trabalho. De repente ela me abordou e disse: vamos fazer o seguinte, você entra aqui dentro de casa, me explica melhor e logo o senhor já pode ir embora. Então tudo bem, como é de costume, geralmente quando uma dona de casa chama para entrar, tem um filho, tem um esposo, tem alguém ali responsável. Irmãos, eu fui entrando, só que quando eu fui entrando, irmão, cada passo que eu dava, eu senti uma aflição que visitava o meu coração e fiquei ali preocupado, irmãos, não sabia o que ia encontrar. Entramos na porta da cozinha, irmãos, vi uma cena que eu nunca tinha visto numa casa, roupas sujas, emboladas no chão, pó sobre os móveis, uma louça que cheirava mal. Percebia-se que há muito tempo aquela casa não vinha uma limpeza, e quando eu entrei por dentro daquela casa, ela fechou a porta da cozinha com a chave, colocou no bolso e disse: agora você será testemunha do que eu vou fazer nesse momento.
Eu falei, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, não vinha ninguém na casa, só tinha aquela mulher, uma aflição tomou meu coração. Eu olhei para ela, o que a senhora vai fazer? Ela falou, hoje é meu último dia de vida, porque o meu esposo acabou de me abandonar, foi embora para a casa da sua mãe, meus 2 filhos me abandonaram, foram para a casa da minha sogra, porque já fazem 3 anos que eu não lavo, que eu não passo, que eu não limpo a minha casa, e não sei porquê, tomo comprimidos, estou em depressão de último grau, e a minha felicidade, que era a minha família, me abandonou, foi embora, e a faca já está preparada em cima da pia, e agora eu quero que alguém seja testemunha da minha morte, para que conte aos demais, porque eu não aguento mais a minha vida, o que eu mais tinha, o que eu mais amava, me abandonou. E eu olhei para o semblante daquela mulher, falei, Senhor, e agora o Senhor não pulsava nada no meu coração para falar àquela mulher. E ela chorando, irmão, dizia que há muito tempo não tomava banho. Um espírito imundo entrou naquela casa, irmãos, para causar aquela separação, aquela distinção. Aí eu entendi o porquê que o Senhor falou que ia fazer um milagre, mas eu olhava de um canto a outro, irmãos, eu não via saída para aquela situação. E de repente, irmãos, conforme ela contava a sua história, eu fiquei na comunhão com Deus e comecei a olhar em volta daquela cozinha. Irmãos, me deparei com um quadro na parede, uma moça bonita com um violão no seu colo. E eu perguntei a ela, falei, mulher, quem que é essa moça bonita que está com esse violão no seu colo? Ela olhou para mim, irmãos, e disse assim, essa moça era eu, quando eu tinha 18 anos de idade. Eu tocava violão para alegar a minha casa. O Senhor falou no meu coração, pergunta para ela onde está o violão. E eu falei, mulher, onde está o teu violão? E ela falou, meu violão está em cima do guarda-roupa, já há 12 anos que eu não pego esse instrumento, está todo sujo, todo empoeirado. Eu falei para ela, você crê que o Deus que eu sirvo na congregação cristã no Brasil falou no meu coração antes de entrar na tua casa que ele ia fazer um milagre nesta tarde, e ele pulsou meu coração para você pegar esse instrumento e eu vou tocar um hino para a tua alma, você sente dessa forma? Ela falou, não, eu não vou pegar meu violão, porque eu tenho até vergonha, está todo sujo, eu nem aguento pegar em cima do guarda-roupa. E eu insistindo com ela, mulher, pega o teu instrumento, pega ele que eu vou tocar um hino para você, o Senhor me faz sentir dessa forma. Irmãos, ela começou a me interrogar, que Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra. E ela foi perguntando a mim, eu fui falando, respondendo, irmãos, pegamos aquela escada, ela subiu com muita dificuldade, pegou aquele instrumento todo sujo, empoeirado, e quando entregou em minhas mãos, olhei para ela, irmãos, e consultei o Senhor, falei, Senhor, que hino que eu vou tocar para esta alma tão necessitada, tão aflita? O Senhor falou no meu coração, toca o hino 59 que eu vou fazer uma obra, bendito é o nome do Senhor, irmãos, e ali peguei aquele instrumento, irmãos, comecei a afinar aquele violão, e quando eu comecei a afinar aquele instrumento, irmãos, o Senhor me visitou, eu comecei a tocar o hino 59 para aquela mulher, e quando eu tocava aquele hino, eu percebi que ela debruçou na pia, e começou a chorar copiosamente, e gritava, que coisa gostosa, eu nunca senti uma alegria tão grande na minha vida, como eu estou sentindo aqui nesse lugar, e ela começava a chorar, e Deus me visitava. Eu não sei qual é a intensidade da comunhão da igreja nesta noite, até mesmo porque eu cheguei agora, irmãos, e não tem como se discernir a todos, mas eu sinto que pela estrutura da fé do menor que vem buscar um sinal de Deus, não importa o tamanho da obra, a profundidade, a sua altura, o importante é o toque da sensibilidade que Deus fez o milagre para comportar a liberdade do Espírito em representação nos corpos aqui na terra. E Deus, pela sua preparação naquela tarde, me visitava com a sua glória. E tocando aquele hino, quando terminei a última estrofe, o coro, eu olhei para aquela mulher, ela chorava e dizia para mim, moço, que vontade de lavar a minha louça, tanto tempo que eu não lavo. O que está acontecendo comigo aqui nesse lugar? Por que a minha
minhas roupas estão todas jogadas no chão, sujas do jeito que estão. Ô moço, conta para mim, que alegria é essa que eu estou sentindo? Ah, que vontade de limpar a minha casa, que saudade de fazer a janta sem bala da carne, e sentir o cheiro da minha comida, e eu e minha família sentados e nos alimentávamos. O que aconteceu comigo? E eu falei, mulher, tu disse que teu esposo foi embora, e que teus filhos foram embora, e ela não se conteu com aquela força que visitava ela. Ela me abraçou e disse, conta para mim, de onde você veio e quem você é. Eu disse, eu sou um anjo enviado na tua casa. Aleluia! Para a libertação para a tua alma. Eu vivo num lugar chamado Congregação Cristã no Brasil. Pega uma receita de um endereço, vai nesse lugar e Deus falará com a tua alma. A glória de Deus me visitava para passar meios do Evangelho, para que aquela mulher fosse entendedora daquele participante momento que Deus proporcionou naquela tarde. Irmãos, e ali fiz o que Deus mandou, virei as costas, fui embora. A mulher ficou chorando, passou-se 2 anos, junto com a minha esposa que está aqui nesta noite. Passávamos na mesma cidade, pois meu irmão carnal morava ali em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Irmãos, e por acaso passamos naquela rua, aonde era o endereço justamente daquela mulher, mas já havia se passado 2 anos. E quando eu passava por ali, lembrei daquela obra que Deus havia feito, irmãos, e daquele sinal que Deus havia deixado há 2 anos. E quando passávamos ali, comentei com a minha esposa, e ela disse, mostra para mim a casa desta mulher, tenho curiosidade de saber aonde foi que aconteceu. Irmãos, e passávamos ali, íamos do início até o fim da rua, e não achava a casa daquela senhora, e procurava de um lado para o outro, e me encontrava. Eu falei, não sei o que está acontecendo. Eu lembro que a casa era em frente desse sobradinho de tijolinho à vista do lado esquerdo, mas não é possível, não pode ser esta casa. Naquela época o portão era de ferro, todo enferrujado, caído, só tinha uma banda na janela, um mato muito alto no quintal, máquinas velhas, metade só do telhado, tudo caindo aos pedaços, uma miséria extrema. Não pode ser esta casa, portão de alumínio, janela de alumínio, piso fora no quintal, acabamento de primeira, garagem, cabe na garagem. Não é possível, não pode ser esta casa. E minha esposa falou, desce do carro, toca a campainha, quem sabe Deus fez uma obra grande. Não é possível, um pouco espaço de tempo para uma mudança tão radical como essa. Eu não queria entrar. Minha esposa me cutucou e falou, vai, chama atenção, quem sabe Deus fez uma obra, irmãos. Eu desci do carro e quando toquei a campainha, irmão, saiu uma moça bem vestida, com seus cabelos penteados, uma moça bonita, que veio sorrindo no corredor, e ao longe olhando para mim, dizia, moço, fazem 2 anos que eu estou atrás de você, e não te lugar nenhum. E eu vi que era aquela moça do passado, e ela vinha se aproximando de mim, e quando chegou até a mim no portão, já com lágrimas nos seus olhos, dizia, olha, desde aquele dia que você foi embora, que a minha casa mudou, a vontade de lavar a minha louça, eu lavei toda a minha louça, eu lavei a minha roupa, eu limpei toda a minha casa. Às 6:30 da tarde a minha janta estava pronta. Eu liguei para o meu esposo, ele voltou para minha casa, os meus 2 filhos voltaram para minha casa, e aquele dia, aquela alegria que eu senti naquele dia, nunca mais saiu de dentro da minha casa. A igreja crê, está de olho no tangir de uma corda, na comunhão de uma pessoa que não conhecia o toque da esperança de Deus, creu no sentimento de um hino, as portas de uma misericórdia se abriu no céu. Quem estava esquecido pela
pela sociedade e pelos seus familiares, foi lembrado pela misericórdia da fé de um homem que não tinha nada para dar, mas na combustão da alegria em ter uma alma liberta, tocou pela fé, o hino atravessou o céu, o diabo se calou, hoje nesta noite eu pergunto ainda dizendo, não sigam o peso do vento e a medida das águas que nós trouxemos por alabastro a Deus nesta noite. Mas eu sinto de perguntar à igreja, a comunhão, a fé e a libertação e a mão da igreja, levanta a sua comunhão, levanta a revelação desta noite. Escondido, depressivo, na família de alguém. E a mulher dizia, eu aceitei a sua receita, estou congregando na congregação cristã, e Deus falou pela palavra para minha alma, e a paz reinou na minha casa, e nunca mais sairia do seio da minha família. Quem crê, eleva o seu tributo ao céu, aleluia, paga de milagre nesta noite.